Tá valendo? Boa noite, pessoal. A gente vai seguir aqui na nossa aula número 2. E aí ficaram alguns exercícios para a gente fazer. E tem um gráfico que eu pulei, de propósito, relacionado à aula anterior também, que eu vou fazer uma explicação mais minuciosa dele, porque é um tipo de gráfico que tem caído de uma forma mais frequente em provas, que foi o gráfico chamado box plot, que é o gráfico de caixa, né? Eu vou fazer ele aqui na lousa para a gente estudar esse gráfico mesmo. Inclusive, nós teremos duas questões, se der tempo da gente resolver todas, duas questões que envolvem esse tipo de gráfico, e a gente precisa avaliar ele aqui de uma maneira mais tranquila. Eu vou começar, inclusive, essa aula conduzindo a ilustração desse gráfico aqui, tá? E a gente vai aprender a montar e já vamos tentar olhar uma questão. Eu tinha dito para o João que eu tenho 5 questões ainda da aula anterior, do slide anterior. Aí é da aula de ontem. Então, na realidade parece que não. Aqui estão os slides da aula 2 e 3. Ó. Vamos ver, peraí. Só se for retornando, né? Deixa eu ver, então. Pode ser que seja. Então, é verdade. Parece que é isso mesmo. Obrigado. Tá certo. Foi esse gráfico aqui, pessoal. Olha, esse aqui eu não expliquei, tá? Ele está até muito pequenininho aqui. Não daria nem para a gente ver muita coisa, mas eu vou fazer ele aqui na lousa e nós temos uma primeira questão que envolve esse gráfico aqui, que vai ser a última questão dessa bateria inicial, que vai ser a questão 10, né? Salvo engano, nós paramos na questão número 5, né? Que foi essa? Isso. Então, antes de continuar aqui as questões, e para a questão 6, eu já vou fazer esse gráfico para a gente ilustrar ele, e aí, quando chegar na questão 10, que é uma questão simples, inclusive, nem vai precisar de tudo isso aqui que eu vou trabalhar, mas quando chegar nela, a gente sabe bem do que se trata, tá? Então, esse tipo de gráfico, o gráfico box, é um gráfico de caixa, como o próprio nome diz, né? E esse gráfico de caixa, ele ilustra uma divisão do nosso rol de valores a serem estudados, ou seja, das nossas variáveis. Ele ilustra aquilo dividido no que a gente chama de quartis, tá? Quartis significa o quê? Fracionar a minha distribuição em 1/4 cada parte, ou seja, de um total de 4 partes, que vamos considerar um todo, tá? Eu vou dividindo em 1/4, ou seja, nós vamos dividir em 25, 25, 25 e 25% toda a minha distribuição de valores dados no enunciado, no problema que eu estiver resolvendo. Eu vou criar uma situação bem simples aqui, mas que depois ela pode ser ampliada para qualquer contexto, tá bom? Então, inicialmente, eu vou colocar apenas a parte teórica aqui, as definições. Aí a gente apresenta isso numa aplicação. Ou simplesmente gráfico de caixa.
Façam a ilustração desse gráfico, do esboço desse gráfico, e eu vou explicar o que significa cada termo e vamos entender, aplicando num exemplo, com valores numéricos, o que eu vou dizer sobre isso daí. Tá? Vou dar só um tempinho para vocês anotarem isso. Quem quiser tirar foto. Então vamos lá. Bom, esse gráfico ele vai ilustrar a divisão de uma distribuição de valores, e já vou dizer aqui, respondendo à questão número 10, inclusive, depois a gente vai se apoiar apenas no que eu vou falar agora, nós estamos falando exclusivamente de medidas quantitativas quando se trata desse gráfico, então nós estamos trabalhando com números, tá? Não cabe o estudo desse gráfico aqui para medidas qualitativas, beleza? Nominais e ordinais. O que nós estamos trabalhando são quantidades, são números. Então, vou pegar uma distribuição como, por exemplo, vamos supor que esses números aqui sejam a distribuição no rol da idade de algumas pessoas que eu pesquisei. Então, tem pessoas que vão de 30 anos até 80 anos. Só que a gente vai ver que existe uma discrepância aqui, por exemplo, de 54 anos, eu vou ter uma média de idade, mas tem um valor saltando aqui de 54 para 80, por exemplo. Como que eu vou interpretar esse valor num tipo de gráfico igual a esse? O que nós chamamos de quartis, o nome é bem sugestivo, é a divisão em 4 partes desses valores que eu estou estudando. Então, eu fiz isso distribuído em 4 linhas, não foi por acaso, porque eu ordenei no rol, e se eu contar cada linha que eu distribuí aqui, tem 5 valores, tá certo? Então, nessa primeira linha tem 5, mais 5, 10, 15 e 20. Então, esse seria o meu primeiro quartil, limite do primeiro quartil, segundo, terceiro e quarto aqui no final. Então, eu distribuí esses valores em 25% de todas as idades que eu tenho aqui nessa primeira linha, 25% de todas as idades nessa segunda, e assim por diante, até completar as 20 aqui, né? Eu distribuí, em outras palavras, em classes aqui, 4 linhas com 20 pessoas no total, um N igual a 20. Então, o primeiro quartil, que seria esses 25%, seria essa primeira linha. O segundo quartil, aqui, aqui o terceiro, e aqui o quarto e último. Então, o limite Q1 seria o limite do quartil 1, seria o final aqui. Ó. Quartil número 2, até aqui. Quartil número 3, até aqui, portanto. Uma coisa muito importante para a gente notar logo de início nessa distribuição de quartis é que a minha mediana, isso aqui é importantíssimo, é muito perguntado, sem fazer conta nenhuma, apenas como teoria, como conceito, onde que está a divisão, onde está a minha mediana dentro de uma distribuição igual a essa, divisão em quartis. A mediana sempre estará no quê? 2. Professor, você nem explicou ainda o que é a mediana. Sim, mas vai se adiantando aí, tá bom? A mediana, ela está no quê? 2.
Beleza? Este gráfico, ele faz nada mais do que organizar isso que nós acabamos de falar num eixo vertical ou num eixo horizontal, onde nós temos o Q1 com o início da caixa, o Q2, um valor intermediário aqui, que não precisa ser necessariamente no centro dessa caixa, e o Q3, o final da caixa. Ah, mas e o Q4 e tal? Ele vai ser determinado como um valor máximo aqui, e o início vai ser determinado como um valor mínimo. O que nós chamamos de valor máximo e mínimo? Isso é muito importante. O valor máximo não seria necessariamente, olhem bem para isso, ele não seria necessariamente o menor valor da minha distribuição. Então, quer dizer que se eu colocar um número ali, nem sempre ele será o número 30. Por quê, professor? Porque existe uma equaçãozinha, uma formulinha aqui, para determinar o valor máximo deste gráfico. O valor máximo desse gráfico chamado box plot. O valor máximo ele é determinado pelo valor do Q3, do quartil 3, mais 1,5 vezes I. O que é 1,5 vezes I? Antes de tudo, o que é I? Né? O I é este intervalo quartílico aqui, que é o tamanho da caixa, que seria o valor que vai nessa extensão de Q1 até Q3. Esse valor é o meu I. A gente já vai fazer com números daqui a pouco. Mas grave que o I é a extensão da caixa, é esse comprimento dela mesmo. Beleza? Então, se eu chegar no valor Q3 mais 1,5 I, presta atenção, e eu falei até o contrário, né? Eu falei 30, o valor máximo estiver dentro, no caso aqui, eu falei o contrário, dentro do 80, aí se este número que aparecer, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fiz a continha, fiz Q3 mais 1,5i e encontrei aqui 90. Beleza? O resultado desse cálculo me deu 90. Aí eu olho lá no meu rol. O meu rol está dando quanto? 80. Então, o 80 ele está no intervalo máximo, ele está dentro do intervalo máximo. Então, esse valor máximo vai ser o próprio 80, não vai ser o 90. Agora, vamos colocar uma situação inversa. Se eu fiz o cálculo Q3 mais 1,5i e encontrei um valor igual a 60, qual é o ponto máximo que eu vou colocar no meu gráfico? 60, não vou colocar 80. Esse valor 80, ele é um valor que a gente chama de out, é um valor discrepante dentro do que eu estou trabalhando. É um valor, entre aspas, dentro do que não está aceitável para criar o gráfico box. Então, o gráfico box ele tem um limite de valor máximo que é determinado por esta equação. Se o resultado da equação, aqui no valor máximo, tiver um resultado acima do que eu tenho na distribuição, um valor acima, eu coloco o valor da distribuição. Mas se eu tiver um valor dado por essa equaçãozinha abaixo do que está aparecendo aqui, como máximo, o que eu vou colocar aqui é o resultado do cálculo mesmo. Tá? Então, isso aqui é como se fosse um intervalo aceitável. Ok? O máximo aceitável e o mínimo aceitável. A diferença é que o mínimo não é calculado por essa equação. O mínimo é calculado por Q1, que é o quartil número 1, só que agora descendo, ou seja, diminuindo. Quanto? 1,5 do intervalo, do tamanho da caixa. Beleza? Eu só estou escrevendo, por enquanto, de forma genérica, mas nós vamos aplicar naquele exemplo ali daqui a pouco. E nada impede que esse gráfico seja feito assim, na vertical, ou tudo que eu falei vale aqui também, na horizontal. É o mesmo gráfico. Não altera em nada eu desenhar ele verticalmente ou horizontalmente. Uma coisa muito importante também que vale a pena a gente anotar logo no início é que este intervalo quartílico, ou seja, o tamanho dessa caixa, ele corresponde a 50% de todos os valores que existem dentro do que eu estou trabalhando, nas minhas variáveis. 50% de todos os valores estão distribuídos dentro do box, dentro da caixa. Tá bom? Anotem isso, eu estou só sem muito espaço aqui. Eu vou apagar esses dois gráficos e nós vamos transferir tudo que eu falei para aquele exemplo ali, supondo que aquilo lá sejam idades de pessoas. Tá? Anotem aí certinho.
Prontinho? Posso apagar? Então, bora lá. Vou construir tudo que nós acabamos de falar, só que nos apoiando neste rol aqui, nesta pesquisa que eu estou supondo ser idades. Eu fiz aqui uns cálculos antes, para não tomar muito tempo da aula, porque tem valores aqui que não vão dar exatos, tá? Primeiro passo, como que eu começo a construir esse gráfico? Eu começo construindo a partir do ponto central, que é o Q2, que é a mediana. Quem é a mediana? Antes de tudo, nós comentamos rapidamente na aula passada que eu vou determinar a mediana sempre pensando, sempre avaliando primeiro, se o número que eu estou trabalhando, que a quantidade de valores é par ou ímpar, né? Porque a mediana é o ponto central real da minha distribuição. Então, como eu tenho 20 números aqui, quem que é o ponto central da minha distribuição? Não é um valor só. É quem? São dois valores. No caso, seriam quem? O décimo, né? Vou pegar de vermelho aqui, e o 11º. Então, o centro seria, na realidade, esses dois, tá? O 10º e o 11º. Então, esse seria o meu limite do quartil número 2. Não precisa nem fazer a conta, mas se não fossem números iguais, se fosse 45 e um outro número aqui, seria necessário fazer uma continha, né? A mediana seria determinado como? Vamos ver aqui, ó. Mediana da distribuição inteira seria esses dois valores. No caso, o 45 mais 45 dividido por 2. Estou fazendo uma conta desnecessária, mas se não fossem iguais, seria relevante a gente fazer. A gente sabe que 45 mais 45 dividido por 2 vai dar o próprio 45. Por que é importante a gente determinar esse valor logo no início? Porque esse é o meu, dentro do gráfico, Q2, tá certo? E como que eu determino o Q1 e o Q3, né? O Q1 e o Q3, eu vou usar o mesmo raciocínio, só que agora pensando no intervalo dentro do primeiro quartil. Ou seja, daqui até aqui, eu teria um primeiro quartil, correto? Quem que seria a mediana dessa distribuição inicial? O 37, por coincidência, o 37 também, tá certo? 37, 37. Então, eu estou no limite anterior agora, tá bom? É como se eu distribuísse tudo isso daqui nesta reta, ó. Se eu distribuísse tudo nessa reta, esse valor aqui seria o 45. E quem que seria este valor? 37 mais 37 dividido por 2, tá certo? 37 mais 37 dividido por 2, por coincidência ou não, vai dar o próprio 37. Então, eu vou dar aqui um salto, não vou fazer a conta, vou falar que o Q1 é o próprio 37. E como que eu determino o Q3? Como que eu vou determinar o Q3? Eu vou usar o mesmo raciocínio, só que agora para outra parte da distribuição. Ou seja, eu fiz até o 45 para determinar a mediana. Quem que vai ser a mediana, a próxima mediana da distribuição? O 50 mais o 52, tá? Eu não poderia usar propriamente a palavra mediana, eu estou apenas fazendo uma analogia, porque mediana só existe uma, da distribuição inteira. Mas é como se fosse uma mediana também, só que da próxima parte, do próximo quartil. 50 mais 52 dividido por 2. Essa aqui eu vou fazer, né? Então, o Q3 vai ser 50 mais 52 dividido por 2. Então, quem vai ser o meu Q3? Seria 102 dividido por 2, que vai dar 51. Esse é o Q3, beleza? Pode falar. Tem 9 números para cada lado. Isso. Mas eu não me limito apenas nos 9, tá? Eu me limito em todos esses 10, na realidade. Tá? Em todos esses. Ok? Então, eu vou usar sempre essa distribuição, foi o que eu disse no início, entre 25, 25, 25 e 25. Nesse caso, eu estou fazendo uma conta proposital fácil aqui, porque eu tenho uma distribuição de 20 números aqui, correto? Então, os 25 iniciais seriam esses 5 primeiros. Os próximos seriam esses e assim por diante.
tá certo? Então fica fácil, a gente, inclusive fica visual, né? Fica simétrico a gente enxergar que as medianas elas vão aparecendo assim, ó. Este e este, este e este, e este e este. Tá certo? Sempre não existe um centro real, mas existe o centro com o vizinho, né? Que a gente faz quando a distribuição é par. Tá certo? Um jeito de se fazer é pegar, por exemplo, a mediana, que é o Q2, você pegar 20 números e fazer o 20 dividido por 2, que vai dar 10. Então, quem é a mediana? É o décimo mais o vizinho, que é o 11º, somados, divididos por 2. Assim a gente calcula a mediana. Beleza? Tranquilos? Então, como que nós vamos construir o gráfico box dessa distribuição? Vamos lá. A gente vai colocar aqui o valor do Q1, que é o 37. O valor do Q2, que é o 45. Vou colocar um pouquinho mais para cá, então. 45. Eu estou fazendo sem pensar numa régua aqui, apenas um esboço. E o valor do Q3, que é o 51. Vou colocar um pouquinho perto aqui, ó. 51, tá? Então, o meu gráfico de caixa, ele vai ficar isso aqui, ó. Ele é isso. Onde o meu Q1 é o 37, o meu Q2, que também é a mediana da distribuição inteira, é o 45, e o Q3 é o 51, tá certo? Até aqui eu acho bem tranquilo, né? Não é muito complexo fazer isso. Agora, e aquilo que eu... Pode perguntar. Por que ele não está bem no centro, o Q2, né? E, inclusive, na maioria das vezes, não estará. Porque a gente pensa, é uma confusão que existe muito grande quando a gente trabalha com gráfico de caixa. Porque a gente pensa na mediana realmente com o valor do meio, né? O centro da distribuição. Só que este gráfico, esse box, ele não está desenhando dentro da caixa a distribuição inteira. Ele está desenhando apenas o intervalo de Q1 até Q3. O Q1 está na onde? O Q1 estaria aqui, correto? O Q3 estaria aqui. Então, a mediana ela pode variar realmente para um lado ou para o outro em relação a esses dois. Ela não é necessariamente o centro destes intervalos. Lembrando que a mediana, ela pode ser, inclusive a gente fez um cálculo na aula anterior, ela pode ser, inclusive, um valor que não aparece na distribuição. Por exemplo, vamos supor que a minha distribuição fosse somente este intervalo aqui, ó, de 45 até 80. Beleza? Então, a mediana seria este último cálculo que eu fiz. O 52 mais o 50 dividido no meio. E aí, a mediana seria 51. E nem existe 51 na minha distribuição. Tá certo? Então, a mediana ela é um valor central entre aspas. Ela não quer dizer que o número, inclusive, faz parte da distribuição. É uma tendência de valor central. Que quando eu avalio a distribuição completa, ou seja, se eu avaliar de ponta a ponta, ela vai ser o centro. Mas aqui eu não estou desenhando de uma ponta a outra. Eu estou desenhando apenas o intervalo Q1 e Q3. Existem coisas fora que eu ainda não desenhei, que é justamente o mínimo e o máximo. Ela vai ser o centro daqui, ó, do que eu vou desenhar agora, do mínimo e do máximo. Tá certo? Então, quando eu desenhar isso daqui, ó, quando eu fizer isto, vou falar que aqui é um máximo e aqui é um mínimo. Se eu pegar isto e olhar o centro desta distância, aí sim o centro é o Q2. Mas da caixa não necessariamente. Tá certo? Uma coisa que também vai mostrar isso muito claramente na aula de hoje, deixa eu até me adiantando, já que você tocou nesse assunto, que é importante, é isso aqui, ó, que são as variações que existem em relação à centralização. Nem sempre o centro é o centro do desenho. Ele é um centro numérico. Por exemplo, olha esse tipo de gráfico aqui, ó. Cadê que é?
Eu acho que não vai chegar aqui, nessa aula ainda. 45. Não, mas não é isso que a gente... Não é isso que quem falou? Cadê? Não, o 45 ele está mais perto da ponta máxima, mas a gente vai desenhar o gráfico dentro daqueles limites que nós determinamos, do 1,5, lembra? Não quer dizer que o 80 vai participar necessariamente. Inclusive, essa é a curiosidade dessa questão. Nós vamos ver, será que o 80 vai entrar dentro do gráfico? Talvez ele nem entre. Por quê? É esse passo que nós vamos fazer agora. Ó. Qual é o limite para se chegar no máximo aqui? Não foi feita uma continha? Para se chegar no máximo, eu vou fazer o Q3 mais 1,5 de I. Eu ainda nem determinei o I, né? Mas vou determinar já já. E para chegar no mínimo, eu vou fazer o Q1 menos 1,5 do I. Tá bom? E a partir daqui, a tendência central, que é o Q2, vai ser no centro ou próximo do centro. Tá bom? Como que se determina o I? O I é apenas a distância daqui até aqui. Ó. O I, portanto, é a diferença, vou escrever uma formulazinha, mas nem precisa, é a diferença do Q3 para o quê? 1. Desnecessário, né? Dá para fazer por raciocínio. Qual é o tamanho dessa caixa? É só fazer 51 menos 37, que vai dar quanto? 51 menos 37. 14. Então, o que nós estamos chamando de I, intervalo quartílico, é o 14. Só para poupar um pouco de tempo, a gente vai determinar logo quanto que é 1,5, portanto, desse I, porque eu vou precisar aqui e ali, né? Quanto que é 1,5, fazer aqui no cantinho, ó. 1,5 vezes 14. É 100% mais 50%. Vai dar 21, correto? Então, nesse caso, qual é o cálculo que eu estou fazendo para chegar aqui no máximo? O Q3, que vale 51, mais 21. Quanto que vai dar essa conta aqui? 72. Então, preste atenção. Este é o máximo aceitável da minha distribuição. Mas eu tenho um valor discrepante ali no real, no rol verdadeiro, que é o 80. Aquele 80, ele vai ser usado aqui dentro da minha distribuição do gráfico box? Não vai, porque ele está fora do limite máximo aceitável. Então, o limite máximo aceitável realmente vai ser o 70 e o 72. Tá certo? O que é o 80, então, se eles perguntarem como teoria? O 80 é um valor chamado out. Tá certo? É um valor fora do aceitável. Certo? E quanto vai ser, portanto, o meu limite mínimo, limite inferior também, pode ser chamado? 37 menos essa continha que eu já fiz ali, que deu 21. Quanto que vai dar 37 menos 21? Vai dar 16. Mas qual é o valor mínimo que eu tenho aqui? 30. Então, quem vai entrar de fato? O 16 ou o 30? 30. Por quê? Porque o 30, o limite inferior aceitável é 16. Inferior aceitável. Quer dizer que existe um limite inferior aceitável até 16. E a gente está falando inferior agora. O 30 está dentro desse aceitável? Para inferior está. Porque ele não é menor do que 16. Então, ele está dentro do aceitável. Exato. Se fosse 15, aí ele está fora do limite, de novo, inferior. Tá certo? Então, o 30 é aceitável, o limite mínimo aqui é o 30, dentro do gráfico. Então, o gráfico, é por isso que a estatística é uma matemática aplicada, né? Ela traduz coisas que são humanas também. Quando eu estou trabalhando com um valor que tem algo muito discrepante, onde que isso acontece na vida real? Dentro da teoria de erros, assunto nosso hoje, inclusive, quando nós estamos trabalhando desvios. Tá? Vamos supor que eu estou pesquisando salário de pessoas dentro de uma empresa, média salarial. E aí eu encontro pessoas, por exemplo, com valores máximos de salário até 30 mil reais.
Mas existe um executivo, o único executivo, que ganha 150 mil por mês. Esse valor é um out. Está entendendo? Ele é discrepante dentro do limite aceitável. É algo que a gente chama de anomalia dentro da distribuição. Beleza? Existe, pode existir também. Outliers, a gente fala out, né? Normalmente eles usam out. Beleza? Tem sim. Exatamente. Isso. Perfeito. Essas fórmulas de cálculo de mínimo e máximo são universais ou é a questão que deu? Não foi a questão que deu. São determinações estatísticas, tá? Aí vamos lá, de novo aquela discussão, né? Nós estamos trabalhando com uma ferramenta matemática de aplicação humana. Pode existir variações desses limites aceitáveis? Apenas se a questão impor. Se ela não colocar outro limite que não seja este, o que a literatura aceita como padrão é justamente isso. Mas o cara viajou lá na maionese, quis criar um limite diferente dentro da questão que ele elaborou. Ele pode? Pode. Não tem problema. Aí ele cria uma equação, ele fala bem assim, ó, o limite máximo aceitável é dado por essa formulinha aqui. Tá? Aí você vai de acordo com o que ele fala. Tá? Tranquilos? Beleza? Facinho, né? Você tem que falar que porque aí você vai acreditando. Você vai se convencendo que é, de fato. Oi? Então, bora lá. Nós vamos ver aqui que tem algumas questões que foram colocadas. E eu resolvi agora há pouco, quando eu estava elaborando o material de raciocínio lógico para vocês, estava dando uma organizada no material de raciocínio lógico, que eu que vou trabalhar isso também, eu fiz uma lista extra de exercícios que eles vão mandar amanhã, tá? Uma lista de exercícios desses conteúdos aqui que a gente está vendo. Escolhi lá 10 questões, como se fosse um simuladinho, para vocês treinarem aí, tá bom? E aí, conforme for, eu posso depois até conversar com o Luiz, eu gravo a solução disso aí lá no estúdio para vocês terem acesso, tá bom? Gabarito tá lá já. Beleza? Bora aqui então. Questõezinhas. Paramos na 5, vamos na 6. O que eu estava falando também, que a gente pode usar como comparação para que a mediana e a moda, essas tendências centrais, nem sempre elas representam necessariamente o centro de algo, são essas assimetrias que existem, ó, né? Para a direita ou para a esquerda, tá? A gente vai trabalhar com isso aí também. Simbora. Questão número 6, portanto, aqui, galera. Olha lá, ó. 6 já foi, né? Não? Histograma. Lembra do histograma? Para que serve? Ele trabalha com uma distribuição em intervalos, correto? E, principalmente, claro, se a gente está falando de intervalos, medidas quantitativas. Beleza? Histograma é um diagrama de retângulos com base na curtose das faixas de valores da variável. Eu falei disso, foi a última questão, ó. Ficou repetida, né? E com área igual à diferença da frequência absoluta da respectiva faixa. Essa foi a nossa discussão, essa questão ela apareceu repetida, tá bom? Não existe diferença, né, em relação à frequência, para determinar a frequência. Nós falamos que a única coisa que a área daqueles retângulos, para esse tipo de gráfico aqui, ó, exato, a única coisa que a área desses retângulos podem traduzir para a gente é uma proporcionalidade, esse aqui, uma proporcionalidade com a frequência. Ele é proporcional à frequência, mas ele não traz conta alguma que diz que a diferença da frequência de algo aí, não tem nada a ver com diferença. Ele criou isso, a diferença de nada. Eu poderia colocar uma questão que estaria correta, dizendo que a área desses retângulos é proporcional à frequência da minha distribuição, já que a área é determinada por base vezes altura nos retângulos. E a altura é justamente determinada aqui nesse eixo, a gente chama y, né? No eixo y, onde a altura seriam as frequências. Normalmente, são as frequências. Então, esse item ficou errado, tá bom? Vamos aqui na questãozinha número 7.
7. Aqui. Ficou pequeno, né? Mas vamos lá. Ele fala assim, ó, na tabela a seguir, A, B, C, D e E são as quantidades de resmas de papel A4 consumidas em 4 meses pelas seções administrativas 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Apesar de não mostrar explicitamente essas quantidades, a tabela apresenta as frequências absolutas, ó, frequência absoluta, e ou relativas de algumas dessas quantidades. Ele, na realidade, acaba dando a frequência absoluta de um lado, preenchida parcialmente. Ele não dá todas as frequências absolutas, e do outro lado ele dá uma frequência relativa. Esses nomes, eles são meio burocráticos, assim, mas na prática, quando a gente discutiu o gráfico de pizza, que é o de setores, nós falamos, gente, isso chamado de frequência relativa, nada mais é do que a tradução da porcentagem em cima de um total. É o que a gente usa para estudar o gráfico de setores, o gráfico de pizza. O gráfico de setores normalmente é dado um total, né? Ele fala assim, pesquisaram, a galera que fez pós-graduação aí e tentou fazer medidas quantitativas dentro de um universo menor, normalmente faz gráfico de setores, né? Gráfico de pizza, lá na hora de apresentar TCC, após, né, dissertação de mestrado, essas coisas. Para um universo pequeno ele é muito bom, mas ele traduz o quê? Dentro de uma totalidade ele vai dando porcentagens. Em outras palavras, o que ele me dá? A frequência relativa. Então, poderia criar uma questão aqui, onde eu pergunto para você se o gráfico de setores ele traz como medida, principalmente, a frequência relativa. Certo ou errado? Certo, tá certo? Que é isso aí também, pode ser uma tabela. Então, quando ele diz que a seção número 1 tem uma quantidade de resmas A, cuja frequência absoluta é 38, e isso representa 19%. Beleza? E aí ele não fala a frequência absoluta da B, nem a relativa, mas da C ele fala a relativa, da D ele fala só absoluta, da E ele fala só absoluta, e do total ele não me dá a absoluta. Ele me dá somente a relativa, que é claro, a relativa total tem que ser o 100%. Beleza? Vamos no comando da questão. O que ele quer? Considerando que cada uma dessas resmas, juntamente com a embalagem, tem forma de um paralelepípedo retângulo, folha de papel A4, tá? Reto, que mede 5 por 21 por 30, julgue o item seguinte. O gráfico de barras verticais a seguir apresenta as frequências absolutas das resmas consumidas pelas 5 seções. O gráfico está bem pequenininho, mas eu vou falar aqui para vocês. Ó, ele fala que a frequência absoluta A é 38, a B é 42, a C é 40, a D é 36 e a E é 44. O que eu preciso fazer para julgar como certo e errado esse item? Preencher as lacunas da frequência absoluta. Tá certo? Preencher as lacunas. Vamos lá. Aí, né, eu tenho que usar a matematiquinha básica aqui, o recurso. Na prática, ele está me perguntando assim nessa questão. Você sabe o que é uma frequência absoluta? E sabe o que é uma frequência relativa? Porque a matemática básica aqui vai ser bem de boa. Então, vocês vão trabalhar junto comigo aí, tá? Vou autorizar, inclusive, pegar quem quiser me ajudar aí na calculadorinha, só para a gente andar mais rápido, pode usar. Isso. Então, como que eu vou usar como parâmetro? Como que eu poderia começar? Eu poderia falar ali, ó, na quantidade A, nós temos uma frequência absoluta de 38, fazendo especificamente para o A. Acabou aqui? Para o A. Eu tenho 38 absoluto e 19% relativo. 38, né? 38, vou colocar a B aqui, absoluto. Isso representa quanto, relativamente? 19%. Beleza. 19%. Eu quero descobrir, por exemplo, o total. Quanto é o total de frequência absoluta que existe? Vou chamar de X e vou procurar aqui o meu 100%. Tranquilos? Beleza? É o ponto de partida. Descobrir o 100%. Muito fácil.
Como que a gente aprende a fazer isso em regra de 3? Multiplicando, cruzado. 19x vai ser igual a 3.800. O x vai ser igual a 3.800 dividido por 19. Quem fez essa conta aí deu quanto? 200? Não, não dá não, né? Dá? 200 exato. O pessoal fez aí, ó. 200. Tá. Mas ele quer saber, vamos lá, as lacunas são quanto que é a absoluta B e quanto que é a absoluta C. A absoluta B, o que eu poderia fazer? Não tem nada, não daria para fazer nada. Mas na C eu tenho a relativa. Então daria para eu pegar esse valor assim, ó, para C, falando que a absoluta e a relativa representam, não sei, x, mas a relativa representa 20% na C. E eu posso comparar agora tudo com o total. A absoluta total vale 200. E o total vale quanto? 100%. Facinho, né? Bem simples. Alguém perdeu aqui o raciocínio? Se alguém perdeu, eu posso repetir tranquilamente. Tá? Ele deixou algumas lacunas aqui, na C e na B, dentro da frequência absoluta, que é justamente o que ele quer. Ele trouxe um gráfico completamente preenchido, onde ele me disse, me afirmou, que a absoluta C vale 42. Ele preencheu isso aqui para mim. E a absoluta B, ao contrário, aqui, 40 e 42. 42 aqui. Correto? Eu preciso apenas conferir se estão certos esses números. Se a absoluta do C vale 40 e se a absoluta do B vale 42. Tá claro? Então, estou conferindo o C primeiro, porque é o recurso que eu tenho encontrar os 20%. Ok. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar 100 vezes x, 100x. Fazendo bem passo a passo, nem precisava fazer tudo isso. Aqui vai ficar 4.000. Então, o x vai ficar 4.000 dividido por 100. Se eu simplifico os zeros aqui, dá 40. Então, por enquanto, está dando certo, não está? Porque ele falou justamente que a C vale 40. Professor, mas como que eu vou fazer a absoluta da B, sendo que eu não tenho a relativa dela? Agora eu faço por raciocínio. Eu já sei que o total vale 200. Aí eu tenho alguns valores preenchidos. Por exemplo, eu tenho lá a primeira, a A, que vale 38, correto? A B, que eu não sei. Não sei. Mas eu sei que a C, eu já encontrei, vale 40. A D, ele me deu 36. E a E, vale 44. Se eu somar só o que eu tenho aqui, está dando quanto? Vamos ver. Aqui vai dar 10, 18, né? Aqui vai dar 7, 8, 11, 15. Certinho? 158. E no total é quantos? 200. Essa diferença, portanto, seria a B. Então, a diferença, o que está faltando para completar os 200 aqui é quanto? 42. Então, o que ele me falou ali, na forma de gráfico, tá? Ele foi dando lá no gráfico. O A tem o valor do topo lá, da barra, 38. O B, 42, que foi o que a gente acabou de encontrar, bateu. O C, 40, que eram os dois que faltavam, bateu também. E o restante ele apenas copiou do gráfico. Então, o item está correto. Né? É uma questão fácil, gente. Não é difícil fazer isso aí. Tá? Então, se eu nem tivesse estudado estatística na vida, não estou falando eu, Anderson, não, tá? Estou falando assim, genérico, alguma pessoa. Mas ela tivesse um pouco de calma aqui, matemática básica em dia também, daria para fazer essa questão, tá? É só interpretar a palavra relativa ali com algo que significa mesmo. O que significa relativizar algo? Comparar, né? Comparar uma porcentagem com um valor real, com um valor absoluto, tá bom? Item correto, beleza? É porque essa questão, ela é CESP, tá? E normalmente, quando eles colocam um item com muito texto, eles dão continuidade aqui a algumas coisas. Então, por exemplo, ele pode ter criado nessa questão um próximo item, um item, um próximo lá, onde ele fala, qual é a quantidade diária consumida? Né? Aí ele vai descambar para a matemática, para a geometria, que não é o nosso foco por enquanto. Não é o foco da matéria aqui, tá bom? Beleza?
Tranquilos? Facinho, né? Facinho, viu? Ó, vou deixar vocês pensarem nessa daqui. Essa daqui também é uma questão onde, lógico, a aula ajuda e tudo mais, mas se eu tiver um raciocínio bacana aqui, uma interpretação de texto também, e calma, acima de tudo, daria para fazer. Vou ler ela aqui com vocês, mas vou dar uns 2 minutos para vocês se arriscarem nessa questão. Ele diz assim, ó, o gráfico de setores de pizza, né, a seguir, mostra a distribuição das quantidades de incêndio em determinada região, nos meses de abril e setembro de um determinado ano. Aí ele me deu uma distribuição aí um pouco diferente, ó. Ele me deu uma distribuição em graus, tá vendo? Ele falou bem assim, por exemplo, mês de setembro vale 120 graus. O mês de junho, 50 graus. O que esse grau quer dizer? Esse grau, será que é temperatura, alguma coisa? Ele não deixa muito claro, né? Mas esse graus, ele está relacionando com a quantidade angular mesmo, a medida angular de uma circunferência. Em uma circunferência, o ângulo total preenchido é 360 graus. Ele está falando, então, que o mês de setembro ocupa dessa totalidade, um total de 360 graus, ocupa 120. Gente, relativizar não é necessariamente colocar em porcentagem. Relativizar é comparar. Comparar com qualquer coisa. Aqui ele está fazendo uma relativização. Só que ele não está fazendo com porcentagem, ele está fazendo com graus. Ele está falando, relativo a uma circunferência inteira, o mês de setembro ocupa 120 graus dos 360. Está entendendo? Então dá para eu trabalhar com uma regra de 3, como eu trabalho com as porcentagens? Tranquilamente. Você pode falar, por exemplo, que o 360 corresponde a 100% da sua medida e o 120 corresponde a, não sei, X%. Beleza? Daria para eu trabalhar assim, mas vamos continuar aqui. Sabendo que nesses meses ocorreram 1.548 incêndios nessa região, julgue o item que se segue. A frequência relativa à classe de incêndios no mês de setembro, que é justamente o que eu comparei, é superior a 30 graus. Eu já te entreguei o raciocínio aí. O que você vai fazer? A medida inteira representa 100%, a medida inteira é 360 graus. 360 graus é o seu 100%. O mês de setembro representa 120. 120 seria quantos por cento? Faz essa continha aí pra gente, quanto eu apago. É isso aí. Dá uma dízima, né? Mas se o senhor não falasse os 360, eu ia ficar mais tudo. Não, pô. Uma hora ia aparecer. Então, relativizar é comparar. Então, eu vou pegar aqui, ó, o mês de setembro. O mês de setembro ocupa 120 graus do gráfico, que é uma circunferência. E o mês de setembro representa quanto na forma relativa? X, não sei. Mas eu posso comparar com conhecimentos que eu tenho da vida, do que eu aprendi de matemática na escola. Eu sei que uma circunferência tem um ângulo total de 360 graus. E isso ocupa 100% do gráfico, não é verdade? Então, eu vou fazer aqui a multiplicação cruzada. 360x igual a 120 vezes 100, que vai dar isso aqui, né? 12.000. Então, x vai ser igual a 12.000 dividido por 360. No dia eu não tenho calculadora, eu posso simplificar 0 com 0, posso simplificar por 2 para diminuir um pouco a conta. Né? A matematiquinha básica aqui fica um pouco por conta de vocês, tá? Aí é com a maior humildade do mundo, gente. Quem não lembra, vai lá, pega uma horinha, 2 horinhas da vida aí e ó, joga lá no Google multiplicação, divisão de números decimais, centesimais. Isso aí em 1 hora você aprende, tá? 1 horinha você aprende tudo. Quanto que dá essa divisão? Quem fez aí? 33,3% aproximadamente, né? Vai ter mais algarismo, mas aqui já basta para a gente responder, porque ele fala que dá superior a 30%. Então, realmente, dá superior a 30%. A gente fez uma aproximação aqui. Tudo bem? Fácil? E como que eu uso isso com valores reais, né? Porque ele me deu que durante todos esses meses, os meses indicados aí foi, né,
junho, agosto, maio, março, abril, cadê? Abril, junho, julho, maio, até setembro, enfim. Entre esses meses, foram 1.548 incêndios. Aí a questão número 9, que é a sequência, ela vai trabalhar justamente com isso. Ó. Aí ele vai jogar agora o valor real, hein? Não, que a relativização traz para a gente. Nos meses de maio e junho, mais de 400 incêndios nessa região. Né? Ocorreram, então, mais de 400 incêndios nessa região. O que a gente vai fazer, portanto? A gente vai usar os valores aí. A gente tem que descobrir novamente a porcentagem, né? E verificar se bate aí o valor. Então, o que dá para a gente fazer? Vamos ver. O 360 graus corresponde... Eu nem faria, se eu achasse melhor, eu nem faria a porcentagem. Eu poderia fazer assim, ó, 360 graus corresponde a quantos incêndios? 1.548, porque 360 graus é tudo. Beleza? 360 corresponde a 1.548 incêndios. Os meses de maio e junho ocupam quantos graus? Maio, 40, e junho, 50. 90 graus. 90. Porque maio é 40, né? E junho. Maio é 40 e junho é 90. É 50 que dá 90. Inclusive isso dá para a gente usar um raciocínio um pouco mais direto. Porque dentro de uma circunferência de 360 graus, 90 graus ocupa 1/4. Então, na realidade, eu poderia pegar apenas esse valor, que é o total, 1.548, e dividir por 4. Tá certo? 360 graus é uma circunferência inteira, é o ângulo de uma circunferência inteira. Portanto, metade seria 180 graus. Portanto, metade dessa metade, que é 1/4, seria 90 graus. Então, 90 graus representa quanto? Vamos ver. 90 graus representa o 1.548 dividido por 4, que é isso aqui, ó. Isso aqui é 90 graus. Quanto que vai dar? 387. É aproximado ou é exato? Exato, perfeito. Então, 387. Ele falou que ocorreram mais de 400? Tá errado, né? É menos, beleza? Chegou perto ali dos 400, mas nem chegou a 400. Facinho? Não, todas. Todas são fáceis. Vamos aqui? Ó, apareceu um gráfico meio apagadinho aí, mas esse gráfico é fácil por enquanto, é o box, mas aqui ele vai fazer uma pergunta boba, porém vocês vão ver que na aula de hoje a gente vai avançando nas medidas de valores centrais, medidas de centralização. Na aula de hoje esse gráfico vai aparecer novamente, tá? Onde ele vai pedir coisas aí mais matemáticas. Olha, ele dá um gráfico box ali, ficou bem apagadinho mesmo, ele dá um valor mínimo próximo aqui de 0, um valor máximo ali próximo de 2,5, um Q2 aqui próximo de meio, mas ele traduz, como não está certinho o gráfico, ele vai escrevendo ali do lado uma tabelinha. Ficou bacana, ele escreveu ali, ó, a média da amostra. Ele deu uma média, 0,8, 80. Desvio padrão, a gente nem estudou ainda, né? 0,70. Primeiro quartil, isso aqui é bacana, ó. Primeiro quartil, 0,25, beleza? A gente estudou isso aí agorinha. Mediana, 0,70. Ele falou mediana, não falou? Isso. Tem questão onde ele faz isso daí, ele fala que a mediana é um número, por exemplo, 0,70, e ele pergunta apenas quem é o Q2, por exemplo. Ele só quer saber se você domina a teoriazinha. Tá? O Q2, portanto, é a mediana, é o 0,70. O terceiro quartil vale quanto? 1,20. Os valores mínimo 0 e máximo 3,10. Mas aqui é uma pergunta bem de boinha, ó. Ele fala, um indicador de desempenho X, nem fala o que é, deixa genérico, ó. Permite avaliar a quantidade de processos, de governança, de instituições públicas. A figura mostra esquematicamente, isso aí existe, real, tá? Esquematicamente sua distribuição obtida mediante estudo amostral feito por determinada agência de pesquisa. A tabela apresenta estatísticas descritivas referente a essa distribuição. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. Bem de boinha, quer ver? X, que é a variável, ela é qualitativa ou ordinal? Sim ou não? Qualitativa, ordinal.
Gente, qualitativa nem teria esse tanto de número aí. Ordinal, ela teria apenas uma distribuição em níveis hierárquicos. Esse tipo de gráfico, box, é um gráfico puramente quantitativo. Tá? É a avaliação de índices, de números, mediana, tá certo? Ali, inclusive, no começo, ele deu informações que nós não estudamos, mas que são informações puramente quantitativas, que é o desvio padrão, beleza? Quando nós falamos de primeiro quartil, distribuição em porcentagens da amostra toda, beleza? Então, quantitativo e não tem mais do que isso, já não passa no primeiro clivo. Nem é qualitativo e nem é ordinal também. Não seria nem qualitativo de forma alguma, nem ordinal, nem nominal. Facinho? Fácil, né? Teoria. Essa a gente não pode errar. E cai em prova? Cai. Não, eu falei, ele deixou genérico. Poderia ser qualquer coisa numérica. É, exatamente. Mas pode... Não. Sim, exato. Inclusive, esse tipo de gráfico a gente determina mesmo que ele é utilizado para medidas quantitativas, tá? Beleza? Regra. É uma boa pergunta. Ele pode classificar medidas discretas ou contínuas? Ele pode determinar medidas contínuas, tá? É um pouco mais raro se usar isso. Na verdade, as contínuas são muito utilizadas para a distribuição de frequências em intervalos abertos, fechados. Lembra daquelas classes, tá? Ali é mais comum, porque eu pego um intervalo. Aqui ele está determinando sem intervalo, mas eu nunca vi. Mas pensando aqui, na realidade eu nunca pensei, mas eu poderia, tá? Ele poderia, porque dentro do box ali, ele poderia colocar continuidade, tá? Mas não é comum, nunca vi nem perguntar, tá? Beleza? Gente, nós vimos, então, essa primeira aula, ela foi uma introdução ao estudo da estatística. Nós estamos adequando o quê neste primeiro ponto? A linguagem, tá? Os termos que nós usamos, os gráficos, os tipos de gráficos, para que serve cada gráfico, os tipos de medidas que nós trabalhamos, isso que a gente acabou de discutir, quantitativa, qualitativa. Agora nós vamos entrar no ramo da matemática propriamente dita, que são as medidas de centralização. Por que essas medidas elas são interessantes? Isso aqui a gente já sabe da vida, do dia a dia mesmo, que é muito utilizado para pesquisas, para coisas cotidianas, inclusive a média. A gente usa todo dia. Falar, por exemplo, qual é a velocidade média que você usa para sair da sua casa e ir até o seu trabalho? Todo mundo sabe mais ou menos quanto que faz. Isso é uma média. Uma média é uma medida de centralização, ela não traduz a realidade necessariamente. Quando eu falo, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de Cuiabá até Sinop e eu quero fazer em 5 horas. Eu vou determinar uma média de velocidade. Como Cuiabá-Sinop é 500 km, 500 quilômetros, eu estou determinando que, em média, eu tenho que impor uma velocidade de 100 km por hora. É ou não é? Tá? E essa média ela pode ser feita, basicamente, de 3 formas. Até 4, mas o que acontece mais em provas são 3. A média ela pode ser aritmética, ela pode ser ponderada, ela pode ser harmônica também. Tá bom? Então, nós vamos ver cada uma dessas. A aritmética é a mais comum. A aritmética é aquela média, normalmente, de escola, né, de notas, onde eu somo os valores e divido pela quantidade. Então, se a escola que vocês estudaram não tem peso nas notas, por exemplo, então, não tem matéria que é julgada como mais importante do que a outra, assim como acontece em concurso também, às vezes, dependendo do edital de vocês, por exemplo, pode vir peso nas matérias. Vamos supor que a banca elaboradora julgue que contabilidade é uma matéria importante, ela coloca um peso 2. Quer dizer que cada questão acertada de contabilidade é como se fosse 2 das outras que teriam peso 1, tá certo? Então, na média aritmética não existe esse negócio de peso. Seria todo mundo no mesmo nível, todas as notas no mesmo nível. Eu vou somar apenas os valores, todas as quantidades, e dividir, né, os valores e dividir pelas suas quantidades. Então, exemplo muito simples, inclusive,
para um nível de concurso que vocês querem fazer, essa conta em si provavelmente não cairia com essa simplicidade. Ele poderia criar perguntas conceituais a respeito disso, mas se cair algo assim, você tem que dar risada. É simples, né? Por exemplo, suponha que uma sala de aula tenha 5 alunos com as seguintes idades: 14, 12, 15, 18 e 16 anos. Qual é a idade média dos alunos? Vou somar o 14 mais o 12, não precisa de ordem, tá? Mais 15, mais 18, mais 16. Dividir por 5 alunos, portanto, isso vai dar 15. Então, essa é uma medida de centralização. Quer dizer que esses alunos eles têm, em média, 15 anos, beleza? Só que olha aqui, já vou adiantar um assunto. Em média, 15 anos. Mas, por exemplo, tem aluno com 18, não tem? E tem aluno com 12, correto? Então, existe uma variação em relação a esta média. Se eu falar, por exemplo, inclusive, que a média desses alunos é da idade de 15 anos, fica alguma coisa um pouco discrepante em relação a esse cara que tem 18 e essa criança quase que tem 12. Então, o que a gente chama essa diferença, por exemplo, da criança que tem lá 12 anos e o outro rapaz que tem 18? A gente chama de desvio, tá certo? Então, é algo que a gente vai trabalhar também. O desvio, ele nasce dessa avaliação da média. A média, ela não traduz necessariamente a realidade. Ela possui desvios em relação à realidade. Então, por exemplo, o desvio desse menino de 12 anos seria um desvio menos 3. Tá claro? Porque ele está 3 anos abaixo da média, é ou não é? E o desvio do rapaz de 18 seria mais 3. Então, existe um desvio menos 3 e um desvio mais 3 em relação aos valores mínimos e máximos. Tá claro isso para todo mundo? Beleza? Simples, né? Ok. Essa média que a gente fez, tem uma formulinha ali, eu vou escrever porque ficou pequenininho, é uma média calculada para um rol, tá? E ela é escrita simbolicamente assim, ó. Normalmente uma média é uma letra, é muito comum usar X barrado, com essa barrinha em cima. Essa barrinha em cima significa média, é a simbologia que a gente usa para média. E ela vai ser o quê? A somatória, lembra disso aqui, lá da matematiquinha também? A somatória do quê? Das quantidades. A gente coloca as quantidades como x, i, tá? Como se fosse o número de elementos que eu tenho, esse i, a variação de elementos. Dividido por quem? Pela totalidade, que a gente está representando por n. O n é o total. Então, o que essa simbologia está mostrando é basicamente esse cálculo que a gente acabou de fazer. A simbologia é importante? Galera, tá bom? É importante. Por quê? Porque a gente não sabe a banca ainda. Existe a possibilidade de ser uma ou outra. Mas existem bancas, pode parecer chato isso, mas acontece na estatística. Eu vou dar um exemplo, que foi a prova da ABIN, que foi elaborada pela CESP. Eles perguntaram se algumas fórmulas eram aplicadas em determinados cálculos. E ele perguntou, essa fórmula resolve esse problema? Essa fórmula resolve esse problema. Essa aqui vale a pena a gente dominar a linguagem, tá? A linguagem simbólica. Tudo bem? O que é o x barrado, então? É a própria média aritmética. Esse símbolo aqui vai aparecer muito, é o sinal somatório, tá? Tudo que vem depois dele deve ser somado. O xi é cada elemento do conjunto e o n é o número de elementos no total do meu conjunto. Agora, essa fórmula, ela pode sofrer uma mudança. Se eu não tiver a minha medida dada em rol, a minha distribuição dada no rol, que a gente falou que é uma forma primitiva de se organizar. E se ela tiver em dados agrupados? Lembra de dados agrupados? Como que são dados agrupados mesmo? São os intervalos. E, inclusive, os intervalos podem estar distribuídos em frequência, sim ou não? Então, tem gente que confunde, fala bem assim, por exemplo, a média aritmética ela não tem multiplicação em relação aos seus valores, ele só possui soma. Né? Eu somo todos os valores e divido pela quantidade. Isso não é verdade. Podem aparecer multiplicações dentro da média aritmética. Quando? Quando eu estou trabalhando com uma distribuição de frequências, que é o caso dos dados agrupados por valores. Isso aqui, ó, vamos dar um exemplo simplesinho. Ficar falando linguagem técnica, às vezes parece que está falando grego, mas a gente está falando algo que é simples. Vamos supor que eu tenho uma variável x aqui, pode ser qualquer coisa, idade, altura, não sei. E eu tenho uma frequência dessa distribuição. Vou inventar qualquer coisa aqui, não vou dar nem aplicação, tá? Vou falar que eu tenho um número 3 aqui de uma frequência 2, um número 4 de uma frequência 1,
um número 5 de uma frequência 3. Vou fazer pequeno. E um número 6 de uma frequência 2, de novo, tá? Como que eu calcularia a média? Então, é só a gente traduzir o que a gente aprendeu na teoria para o cálculo. O que quer dizer uma variável x com frequência 2? Quer dizer que se eu montasse isso no rol, eu teria esse 3 repetido 2 vezes, 3 e 3. Simplesmente assim. O 4, uma vez só. Então, seria 3, 3 e um 4 logo na sequência. Frequência 3 para uma variável 5. 5, 5, 5, logo na sequência. Sim ou não? Beleza. Então, eu não vou precisar fazer necessariamente uma soma de 3 mais 3, mais 4, mais 5, mais 5, mais 5. 3 vezes. Seria esse o raciocínio, né? Então, a gente vai fazer isso assim, ó. A média vai ser igual a quem? 2 vezes 3. Mais quanto? Uma vez o 4. Mais 3 vezes o 5. Por razões óbvias. 2 vezes o 6. Dividido por quem? Pela soma das frequências. Porque a soma da frequência me traduz o quê? A totalidade de elementos que eu pesquisei, que eu distribuí. Então, eu tenho uma totalidade de quanto aqui? 2, 3, 6, 7, 8. Dividido por um total de 8. O fato de ter multiplicado ali pode gerar uma confusão. Porque, normalmente, a gente pensa em multiplicar coisas que têm peso, né? Peso 1, peso 2. Mas essa multiplicação, neste problema específico, não está dizendo que eu estou dando peso 2 para esse número. Eu estou dando peso 1 para esse número, nem peso 3 para esse número. Eu estou dizendo que este número 3 foi repetido quantas vezes? A multiplicação é a repetição. Multiplicar não é isso? Não é repetir algumas vezes? Então, o número 4 foi repetido uma vez, o número 5 foi repetido 3. Simples assim. Compreensível, sim ou não? Beleza. Vou nem fazer essa conta aí, vocês já entenderam que deve ser feito. Então, é por isso que essa outra fórmula, ela tem uma multiplicação aqui, mas ela é uma média aritmética também. Tá certo? O que eu estou fazendo aqui? A mesma coisa que eu fiz aqui. Eu fiz a somatória, ó, somatória, de quem? Das frequências multiplicadas pelos seus respectivos valores, os seus respectivos, a sua respectiva variável. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Eu falo e eu mesmo respondo. Por que não tem parênteses aqui, por exemplo? Porque ele usou a linguagem do i, né? O i ali indica que eu estou fazendo individualmente cada frequência pela sua respectiva variável, tá certo? Mas existe outra forma de se representar isso, não é a única, tá bom? É muito comum em estatística se representar assim. Mas, por exemplo, quando os professores de matemática do ensino médio vão dar aula para o Enem, por exemplo, coisas desse tipo, eles não é muito comum utilizar lá em matemática básica o símbolo somatória. Então, eles fazem o seguinte, abrem o parêntese e indica F1x1 mais F2x2 mais F3x3, coloca uma reticência, mais Fnxn, determinando que eu vou fazer para enésima quantidade de números que eu tiver. Beleza? Aí sim eu abriria o parêntese. Oi. Aqui, né? Boa. É porque o N, ele representa quantos elementos eu pesquisei de fato. Por exemplo, se eu falar que isso daqui... O que eu posso falar que isso aqui é? Número de pessoas que moram numa casa, de uma determinada rua lá, tá? Então, nessa casa, nessa rua, tem 2 pessoas que disseram que tem 3 pessoas residindo naquela casa. Ou seja, tem 2 residências pesquisadas com 3 pessoas. Certo? Tem uma residência naquela rua que moram 4 pessoas. Tem 3 residências naquela rua que moram 5 pessoas. E tem 2 residências naquela rua que moram 6 pessoas. Mas
o meu foco aqui na divisão é quantas residências eu pesquisei. Eu pesquisei um total de residentes de casas, 8. Entendeu? Então, o N, o valor aqui da minha média aritmética, esse valor de baixo, esse aqui é exato, tá? Ele sempre vai ser a somatória da frequência e não da variável. Beleza? Inclusive, isso é específico da média aritmética, porque a média ponderada, ela não tem aqui o denominador com a somatória da frequência. A média ponderada, ela tem aqui no denominador a soma dos pesos individuais de cada coisa. Tá? Isso aqui é específico. Oi. É. Essa daqui é daquela, do hall, tá? Dessa daqui é aquela que está ali no slide. Essa aqui seria soma, tá? FI, opa, aqui não tem barra não. XI dividido por N. Essa dessa e essa é a linguagem que a gente usa para o hall. A diferença de uma para outra, aqui tem a multiplicação pela frequência e aqui não tem. Porque ali eu pego individualmente. Tá certo? Beleza? Mas as duas são médias aritméticas. Aqui eu utilizo esta ferramenta para hall. E eu utilizo esta ferramenta, né, para uma distribuição de frequências. Tá? Que são os dados agrupados por valores. Fácil? Bem simples, né? E quando eu agrupo em classes? Lembra de classes? Classe 1, linha 1. Classe 2, linha 2. Classe 3, linha 3. Lá nas classes, que eu tenho intervalos, por exemplo, eu tenho uma primeira classe aberta aqui para o número 10, e fechada, para o 10, e aberta para o 15, por exemplo. Aí eu tenho uma classe fechada para o 15, aberta para o 20. Fechada para o 20, aberta para o 25. Vou terminar aqui. Fechada para o 25 e aberta para o 30. Beleza? Como que eu calculo? E aí eu posso ter a frequência aqui também, né? Como que eu calculo a média aritmética para uma distribuição deste tipo aqui? Eu não vou levar em consideração os valores. Eu vou levar em consideração o ponto médio. Tá certo? Eu vou levar em consideração o ponto médio. Lembra que quando eu falei na aula anterior, eu falei, ó, ponto médio é um cálculo bem facinho, mas ele vai servir como recurso para uma coisa daqui a pouco, que é justamente isso que nós estamos falando. Como que eu calculo o ponto médio dessa classe? O ponto médio, vamos chamar 1, ele seria a soma, não é a subtração, é a soma, do 10 mais o 15, só que dividido por 2. Quanto que vai ser esse ponto médio aqui, da classe 2? Seria o 15 mais o 20 dividido por 2. Quanto vai ser esse ponto médio aqui? O 25, desta, né? O 20 mais o 25 dividido por 2. E a última, da última classe, ponto médio da última classe, 25 mais 30 dividido por 2. Então, individualmente, vou fazer a continha, vou dividindo por 2. Eu vou somar todos esses pontos médios e levar em consideração também a multiplicação pela sua respectiva frequência. Porque isso aqui vai se repetir algumas vezes, não vai? Ele não vai me dar uma frequência associada a essa tabela? Então, eu não vou usar esses números. Eu vou usar a frequência multiplicada pelo resultado dessa conta. Oi? Oi? O que foi? Não era o horário? É. Então, eu vou usar a frequência multiplicada pela seu respectivo ponto médio. Imagine que isso aqui, ele me deu uma frequência, vou inventar qualquer valor, 2. Tá? Eu vou pegar essa frequência 2 e multiplicar pelo resultado do ponto médio. A frequência daqui multiplicar pelo resultado do ponto médio. Vou somar todo mundo. E vou dividir por quem? Pela totalidade de novo. Aí é a mesma coisa. Quem é a totalidade? A totalidade é a soma das frequências. A gente está falando de uma tabela desse tipo aqui, ó. A gente está falando especificamente destes casos aqui, ó.
Deixa eu voltar de novo lá para a aula de ontem, rapidinho, para a gente não deixar dúvida. Pessoal, tem uma lente aqui. Essa aqui que está aberto, né? Pode falar. Aqui. Não entendi? Aham. Pega. O ponto médio, ele pega os dois extremos, seja aberto ou fechado, tá? Então, o exemplo que nós usamos na aula foi esse aí, ó. Beleza? A gente usou, eram alturas, parece, né, em centímetros. E aí eu pegava o 140 mais o 150 dividido por 2, tá vendo? Mas isso estava associado a uma frequência, tá? Isso estava associado a uma frequência ali, ó. Por exemplo, no primeiro caso, eu tinha uma frequência quanto? 6. Então, eu pegaria o ponto médio, que vai dar a continha, multiplicado por 6. Mais o ponto médio multiplicado por 9. Mais o ponto médio multiplicado por 13. Mais o ponto médio multiplicado por 12. Faria toda essa conta e dividiria por quem? Por 40. Tá certo? Pelo 40. Então, a formulinha que a gente deixou ali, esta formulinha final, deixa eu chegar lá, traduz isso aí. Vamos só interpretar a fórmula. Já libero vocês para o recreio. Que é isso tudo aqui, ó. Aqui. Beleza? Multiplico a frequência da classe pelo ponto médio da classe, somo todo mundo e divido pela soma das frequências, que quer dizer o quê? O total de elementos. Ok? Vamos tomar lá uma aguinha, a gente volta?